A esperança é insistente, mesmo triste ela reside, mora lá na minha casa, vive aqui nessa cidade. Quando alegre cria asa, quando chora ela pousa. Olá, amigos e amigas do Esperançar. Estamos novamente juntos para mais um Evangelho online, nesse momento em que ainda necessitamos nos manter distantes para a preservação da nossa saúde. Eu convido todos para a prece inicial e aí para isso eu peço que vocês se acomodem, relaxem. Eu vou ler uma prece da coletânea de preces espíritas aqui do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu vou adaptá-la para a nossa leitura em conjunto. Então vamos nos acomodar, vamos relaxar, vamos imaginar que todos estamos unidos por essa corrente de vibração. Todos nós que assistimos agora juntos no horário do Evangelho, mas também todos aqueles que vão assistir depois em outro horário, que imaginem essa corrente também. Ela abarca todos. Uma corrente de energia preparada pela boa espiritualidade que nos traz boas inspirações. Então eu peço que vocês fechem os olhos, que possam perceber esse movimento do ir e vir da respiração, enquanto eu leio a prece. Meu Deus, permiti que os bons espíritos que nos assistem possam ajudar-nos quando nos acharmos em dificuldades e amparar-nos nas nossas vacilações. Senhor, que eles nos inspirem a fé, a esperança e a caridade, que sejam para nós um apoio, uma esperança e uma prova da vossa misericórdia. Fazei, enfim, que nós neles encontremos a força que nos faltar nas provas da vida e para resistir às sugestões do mal, a fé que salva e o amor que consola. E que assim seja. No Evangelho de hoje, nós vamos ler o primeiro parágrafo de uma resposta a uma questão do Livro dos Espíritos e depois conversar sobre uma expressão. Então eu farei a leitura do primeiro parágrafo. Fica o convite para que cada um em casa possa se debruçar sobre essa questão, que é a questão 1019. O reino do bem poderá um dia ser implantado na terra? O bem reinará na terra quando, entre os espíritos que vêm habitá-la, os bons predominarem sobre os maus. Então eles farão reinar na terra o amor e a justiça, que são a fonte de todo o bem e de toda a felicidade. Pelo progresso moral e praticando as leis de Deus é que o homem atrairá para a terra os bons espíritos e afastará os maus. Entretanto, os maus somente serão afastados quando o homem tiver expulsado de si o orgulho e o egoísmo. E, dentro dessa última frase sobre o orgulho e egoísmo, tão necessários que nós expulsemos esses sentimentos para que a gente possa adentrar nesse novo mundo, nós vamos conversar hoje sobre uma expressão que ela é muito usada nas práticas meditativas, nas práticas de yoga, para mudar o rumo da mente. Entrego, confio, aceito, agradeço. E eu quero conversar com vocês sobre essa primeira palavra, esse primeiro verbo, entregar. Partilhar com vocês algumas reflexões. Quando são os momentos de entrega em nossa vida? Quando podemos dizer que realmente fazemos aquilo que consta na oração do Pai Nosso, que seja feita a vossa vontade. Quantas vezes conseguimos nos colocar nessa entrega,
de confiar, de deixar as nossas vidas nas mãos de Deus. Como é esse momento? E como é essa entrega que fazemos pelo amor e pela caridade? A entrega também pode ser esse movimento de amor, de caridade, de ações em benefício do próximo. E no exercício de não esperar reconhecimento pelas ações que fizermos, porque o reconhecimento ele gera um sofrimento. Porque desejar o reconhecimento é acalentar o orgulho dentro de cada um de nós. Porque quando fazemos o bem, nos entregamos numa ação benéfica ao próximo, nós já estamos beneficiando a nós mesmos, porque o nosso espírito necessita daquela ação também. Ele precisa daquela ação de doação, de entrega. Aquilo é necessário para o aprendizado do nosso espírito. E quando conseguimos reconhecer esse aprendizado, nós conseguimos nos libertar da necessidade de que as pessoas à nossa volta reconheçam o nosso valor, porque o nosso espírito está aprendendo algo. Nós temos exemplos de ações de entrega no Chico Xavier, que dedicou a sua vida ao apostolado e precisou seguir retamente as orientações de Emmanuel. Nós temos um exemplo atual, o Wagner Moura, que iniciou Fraternidade Sem Fronteiras no movimento de entrega, de ajuda às famílias em vários países do continente africano. Um movimento de entrega em benefício do próximo. Mas e quando a entrega tem o seu contrário? Como é essa entrega quando só predomina não entregar, mas o ficar com, o apego? E quando nós nos vemos apegados a ideias falsas, a ideias prejudiciais, que podem prejudicar os outros? Nós estamos vivendo um contexto onde é necessário que a gente faça essa avaliação dos nossos apegos a ideias preconcebidas. Estamos vivendo num contexto onde está sendo questionado o racismo, o machismo, a LGTB-fobia, a transfobia, a misoginia, a xenofobia, tantos movimentos que tentam atrasar a marcha do progresso e que são baseados e alimentados pelo orgulho e pelo egoísmo. O quanto nós estamos hoje em dia alimentando esses movimentos em nossa vida? Recentemente, eu li um livro cujo autor ele recontou a história de outro livro, um livro chamado Curando Nossa Imagem de Deus, escrito por 3 irmãos, 2 padres e uma freira que moram na Alemanha. E esse caos que ele reconta me deu uma boa ideia sobre a questão do apego. Um dos irmãos narra um determinado capítulo que, enquanto padre, ele sempre foi muito preso àquela ideia de Deus punitivo, recompensador. Isso, na região em que ele morava, era muito forte, né? E alimentado ainda por algumas ideias da Igreja Católica. E um dia uma mãe foi conversar com ele. Ela estava muito aflita, muito triste, muito desesperada, porque o filho havia tentado suicídio e o filho se drogava. E segundo os ditames da igreja, ele iria para o inferno. Então ela lhe pergunta: meu filho vai para o inferno? Deus vai deixar isso acontecer com meu filho? E ele diz que na hora a vontade que ele teve de responder era que sim, porque ele acreditava nisso. Mas ele devolveu a pergunta. Perguntou o que ela achava e ela disse que não sabia. E aí, seguindo uma boa inspiração, ele a convida a fazer uma visualização criativa. Ele pede que ela se imagine ao lado do filho, caminhando para conversar com Deus. Então ele pergunta como ela está, e ela diz que está abraçada ao filho. Pergunta como está o filho, e ela diz que o filho chora muito, muito, porque ele tem muito medo, está arrependido. E ela abraça muito esse filho. E aí ele diz: você vê Deus? Sim, Deus está sentado num trono. Então vá até ele e pergunte a ele o que lhe trouxe aqui. E ela diz que olha para Deus e pergunta: o que vai acontecer com meu filho? Então, na visualização criativa, Deus desce do trono e abraça os dois e chora
com os dois. E aí, nesse momento, o padre disse que ele se curou. Ele se curou daquela imagem que ele tinha de Deus, daquele apego que ele tinha, aquelas crenças punitivas. Porque ele disse, Deus não pode amar alguém menos do que uma mãe ama seu filho. E aí ele se curou e se entregou a uma visão amorosa de Deus Pai. Então que nós também possamos perceber que apegos temos, a que estamos nos apegando, a que ideias pré-concebidas, e possamos nos entregar a esse olhar amoroso que Deus tem para todos os seus filhos e filhas, porque Ele vê as potencialidades da alma e a centelha divina em cada um de nós. Que possamos agora ficar com o nosso querido amigo Seu Jorge e que todos tenham uma boa semana. Boa noite, queridos irmãos e queridas irmãs. É sempre muito bom estar com vocês, participando do Evangelho, lembrando das nossas noites de terças-feiras, com as reuniões presenciais. Portanto, vamos abraçar a questão do Evangelho online, para que juntos, bem juntinhos, ainda que possa parecer impossível, mas ao unirmos-nos mentalmente para promover um grande halo de energia positiva na direção de tantos quantos estão necessitados. Portanto, entrego, confio, aceito e agradeço. E vamos falar da questão da desconfiança e da confiança. Este sentimento que com ele convivemos e, se pudermos educá-los, certamente estaremos progredindo em nossas relações com o nosso próximo e com a própria vida. Então, amigos, a desconfiança tem sido a motivadora de grandes problemas em nossa vida. Porque, sob a égide desse sentimento mal trabalhado, a desconfiança, é que promovemos muitas dores e que tomamos muitas decisões equivocadas. Acreditamos que é preciso rever as nossas posições quando elas são tomadas e decisões sobre essa questão de forma impensada e sem um raciocínio lógico. Mas podemos, todavia, subtrair da desconfiança, quando educada em nós, bons proveitos. É quando conseguimos, após desconfiar de certas circunstâncias, de certos movimentos, deixarmos para logo mais analisar a veracidade ou não do que nos levou à desconfiança. Assim sendo, vamos verificar como é importante e como foi importante a lida de Tomé com Jesus, porque Tomé foi conhecido como aquele que disse que era preciso ver para crer. Então ele, Tomé, já tinha consigo estabelecer a educação nesse sentimento de desconfiança. Tanto é que, após tocar e ver Jesus diante de si e tocar em suas chagas, ele consolidou ali a crença, a confiança nos ensinamentos do Cristo. E mais,
consolidou para nós a imortalidade da alma, a essência do espírito. Então, podemos entender que, em educando este sentimento, nós poderemos colher bons frutos dele. Exercemos a desconfiança até mesmo várias vezes por dia. Mas isso não é algo negativo ou algo que nós possamos dizer, não vou desconfiar nunca mais. Não. Nós precisamos trabalhar esse sentimento, porque ele pode nos trazer, em dados momentos, bons frutos. Ou seja, ao desconfiar de alguma situação que está na iminência de ser concluída, mas ainda não foi verificada, e em sendo, através da desconfiança revista, encontrarmos ali situações que poderiam comprometer o nosso ato, comprometer a vida de outras pessoas, enfim, foi evitado e assim nós poderemos considerar que a desconfiança ali aplicada, porque educada, nos trouxe bons frutos. Então, vou encerrar a minha participação no Evangelho desta noite, lendo uma frase e nos diz: a desconfiança é a estratégia cerebral cognitiva que todos nós temos e que tem como principal objetivo nos proteger de frustrações futuras. Então aqui ficamos para refletirmos, assim poderemos com certeza melhorar as nossas ações diante deste sentimento, o da desconfiança, para melhor podermos pautar os nossos dias. Boa noite a todos e vamos ouvir então o nosso irmão Áureo. Que assim seja. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Áureo, faço parte do grupo Esperançar. Hoje vamos conversar um pouquinho sobre a arte da aceitação. No capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, os Espíritos nos dão um importante ensinamento. Lá está escrito que, pela maneira como o homem encara a vida terrestre, ele pode aumentar ou abrandar a amargura das suas provas. Portanto, nos fica essa lição de que muitas vezes tudo é uma questão de perspectiva, de como você encara e interpreta os fatos ao seu redor. Aceitar não é postura submissa, não é uma postura de quem se coloca à mercê do destino, sem questionar, sem buscar transformar. Aceitar é buscar um entendimento mais profundo. Aceitar é, após você ter tentado mudar a situação, melhorar, buscar soluções, e percebido que naquele ponto específico você já não tem mais o controle do que acontece. Aí é a hora de aceitar, de tentar entender as razões que te fizeram vivenciar este momento. Porque nós estamos constantemente atraindo pessoas, situações, vivências para o nosso próprio aprendizado. Um dia ainda entenderemos isso melhor. Os próprios espíritos nos falam isso. Os fenômenos de magnetismo explicam muito dessa ciência, de como atraímos as pessoas e situações que são necessárias ao nosso crescimento. Nós indivíduos e nós enquanto sociedade, enquanto mundo. O nosso planeta tem passado por uma difícil fase, estamos vivenciando esta pandemia, e isso nos leva ao primeiro ponto da arte de aceitar, que é aceitar a realidade. Devemos sempre partir do princípio que há uma inteligência perfeita regendo todos os fenômenos do universo, que temos sim nosso livre-arbítrio e essa inteligência
nos permite vivenciar experiências, colher os resultados delas, usa a dor como um mecanismo de evolução que é acionado quando não há mais outro recurso, porque um dia evoluiremos apenas pelo amor e pela sabedoria. Então, aceitar a realidade é ter a humildade de admitir que há muitas coisas que não compreendemos, que tudo tem um propósito maior que muitas vezes não alcançamos, que tudo que está acontecendo pode ser útil para o crescimento do indivíduo, da sociedade. Este momento de efervescência social que estamos vivendo, com certeza ele está gestando tudo o que precisa ser refletido para que cheguemos a um outro momento, com novos paradigmas, com novas posturas. Mas não chegaremos lá sem passar por esta fase. Um outro ponto é aceitar o outro. Muitas vezes isso é difícil para nós, mas, mais uma vez, um esforço de buscar o que está por trás dos comportamentos, buscar o entendimento de que cada pessoa tem um ritmo evolutivo, que ninguém está na sua convivência para atender às suas expectativas, que as pessoas precisam ser respeitadas pelo que elas são, por como elas se expressam, a reflexão de que esta diversidade de características entre as pessoas que nos rodeiam é extremamente rico para o nosso aprendizado. A maturidade de perceber que não é a forma como uma pessoa se veste, a cor de sua pele, a sua orientação sexual, que vai ser determinante sobre o caráter dessa pessoa. Precisamos ultrapassar esses conceitos tão primários e ver as pessoas em suas essências, independentemente de como elas se expressam. E ver nessa diversidade de expressões algo rico, algo importante. Respeitar como o outro se expressa e ter a humildade de se perceber também como alguém que muitas vezes vai incomodar outras pessoas, porque nós não somos ainda perfeitos e temos muitas dificuldades de convivência, enfim. Então são reflexões assim que vão nos fazendo cada vez mais aceitar como os outros à nossa volta se portam. E chegamos ao ponto talvez o mais importante, que é aceitar a você mesmo. Talvez todo o esforço nosso evolutivo neste momento que vivenciamos é aprendermos a nos amar a tal ponto que esse amor comece a transbordar à nossa volta. E vamos nessa direção quando nos respeitamos por quem nós somos, quando ainda não queremos ser quem ainda não somos, e aí colocamos máscaras que passam a ser até condutas patológicas, porque nos distanciamos da nossa realidade. E aceitar a nós mesmos é muito importante quando erramos, se tratar bem, perceber que é um espírito comum, que o erro é uma experiência de aprendizagem e arregaçar as mangas e continuar. Aceitar a realidade, os outros e a si mesmo é extremamente benéfico para a nossa saúde mental e mostra uma grande maturidade espiritual e nos traz muita paz ao coração. Entrego, aceito, confio e agradeço. Quando iniciamos o estudo desse tema para o Evangelho, fomos buscar o contraste desta frase. E aí reparamos que muitas vezes nós vivemos no contraste desta frase. Apego-me, desconfio, recuso e exijo ou condeno, dependendo da situação. Aprendemos muito a enxergar os contrastes, aonde estamos e aonde queremos chegar. Às vezes vivemos momentos de impacto
que acabam nos constrangendo, algo contrastante, negativo, que possamos estar atravessando, isso faz o quê? Valorizarmos algo que deixamos de valorizar. Nos auxilia a enxergar algo que deixamos de enxergar. Então, essa metodologia do contraste, ela nos auxilia ao quê? A enxergar a potencialidade que nós temos, os valores humanos e resgatar esses valores que às vezes adormecidos não estávamos mais nem utilizando, né? Quando vem à tona essas situações de contrastes, a gente repara que nascem soluções inteligentes, capacidades humanas que numa situação favorável não aconteceria. Então essas provocações, que podemos chamar provocações sociais, provocações espirituais, elas nos trazem soluções para o nosso espírito. Isso é muito importante a gente entender. Aqueles momentos que desafiam a nossa capacidade humana, o nosso valor humano. Nesta hora, nós nos apresentamos às vezes como idealistas de um novo tempo. Né? Não, as coisas não podem ser assim. Precisamos nos unirmos num momento de valor humano. Por isso que vivemos de tempos em tempos contrastes. Ora estamos no sol, ora estamos na noite. Ora estamos no solo árido, ora estamos numa chuva abundante. Esses contrastes fazem com que o nosso espírito aprenda. Quando nós chegamos nas nossas janelas em tempo de isolamento, nós enxergamos possibilidades novas de resgatar novamente o belo, o bom, o que é justo. Só que só conseguimos enxergar se estivermos grávidos para este novo tempo. Se queremos realmente dar a luz a esse novo tempo. Enquanto não há esse processo de uma gravidez, de querer o bem, não haverá nascimento nessas pessoas. Agora nós vamos pensar em dois extremos, quando sobra e quando falta. Certa vez um orador, ele fez uma pergunta para provocar a plateia. Ele perguntou assim: sempre que sobra alguma coisa no armário, falta para alguém. O que você acha? Sempre que sobra alguma coisa no armário, falta para alguém. O que você acha? Foi uma provocação para todos ali, né? E aí ele disse que sobra dentro dos nossos armários roupas, calçados, comida, dinheiro não sobra muito, né? Guardamos excessivamente potencialidades que sobram na nossa alma, habilidades que poderíamos multiplicar com outras pessoas. E aí a gente começa a pensar, sempre que sobra alguma coisa, falta para alguém. Guardamos excessivamente quando não olhamos aquele algo que sobra como fonte de amparo e de afeto para o outro, como algo que pode acrescentar ao outro, estamos desperdiçando vida, desperdiçando potencialidades, desperdiçando alimentos, roupas, calçados, desperdiçamos valores. Nessa curta trajetória reencarnatória, não viemos para desperdiçar nada. 100% de nós temos sobras.
sempre temos sobras. Alguns têm sobras guardadas de tempo, outros de dinheiro, outros de roupas, outros de alimentos, outros de conhecimento, outros de possibilidades. Nós vamos guardando, guardando. Para quê? Para quem? Para quando? O grande movimento da vida é quando sabemos partilhar. Aquele que só recebe, ele mata a vida. E aquele também que só partilha, se esvazia. Então a gente começa a reparar que é um equilíbrio importante. Receber e partilhar. Esses dois movimentos são movimentos que trazem a saúde mental para o espírito encarnado. Receber e partilhar. Certa vez, uma querida palestrante, que é uma irmã da Igreja Católica chamada Ayla Pinheiro, irmã Ayla, né? Ela disse sobre o movimento que a natureza nos ensina de generosidade. Então ela disse que muitas vezes, quando no Evangelho nós lemos o Mar da Galileia, o Mar Morto, na verdade eles são enormes lagos e eles têm uma extensão tão grande que para muitas pessoas eles preferem falar mar, mas na verdade são grandes lagos, né? E aí ele disse que o Mar da Galileia, que tem muitas passagens do Cristo, esse mar ele recebe importantes fontes de água do maciço de Golã. Então derrete, desce a água, alimenta o Mar da Galileia, que é o lago, né? E do Mar da Galileia nasce o quê? Alimenta também o Rio Jordão. E o Rio Jordão, ele tem o papel dele de fertilizar as margens, auxiliando os agricultores em seus pomares e os vinhedos também. Mas o Rio Jordão vai chegar aonde? No Mar Morto. E o Mar Morto só recebe. E ali as águas ficam. E aí ela nos disse, nesse movimento da natureza, para entendermos. O Mar da Galileia recebia a água, né, do maciço de Golã, e lá tinha abundância, tinha peixe, tinha vida, oferecia ao Rio Jordão, também dando enormes capacidades para esse rio que fertilizar, levar os peixes, e quando chegava no Mar Morto, só recebia. O Mar Morto a gente entende que ali não há vida, ou praticamente não há vida, né? Pelo índice alto de salinidade. Então o exemplo da natureza que recebe e dá a vida, a abundância, quando a gente só recebe, a gente se fecha no nosso mundo como o Mar Morto, né? E aí o exemplo do ingrato, daquele carente ingrato, que é alguém que só quer receber. Nunca olhou o caminho que todos fizeram para lhe entregar algo. Olha o caminho que a gente viu, né? Do Mar da Galileia, do Rio Jordão, até chegar no Mar Morto. Então, se olha esse ingrato, ele sempre olha aquilo que falta. Aquilo que lhe falta. Ele nunca olha aquilo que ele pode dar, mas sempre aquilo que está lhe faltando. Ele exige. O carente ingrato sempre exige. E a exigência nos coloca num campo de profundo adoecimento e sofrimento, porque nós não concordamos com a realidade. Nós brigamos com a realidade. Aquilo que o espírito precisa passar, eu não concordo, eu não quero essa vida. Ele não aproveita essas dificuldades para crescer em oportunidades, para desenvolver os valores que lhe falta, né? Por isso que a gente tem no Evangelho
uma parábola que amplia o nosso entendimento para a gratidão. É a parábola do filho pródigo, que ali ele simboliza demais a gratidão e a ingratidão. E a gente queria fazer um comentário dessa parábola rapidamente para que a gente pudesse refletir. Essa parábola ela representa a desconexão criatura-criador. É um movimento também na própria parábola, depois desta desconexão, o retorno dessa criatura para a sua fonte de vida, quando ele volta para a casa do Pai. Mas como é que começa essa desconexão? Quando começa essa desconexão do filho e do pai? É quando no Evangelho está escrito assim: era um filho jovem e cansado da vida. O que significa jovem na parábola? Representa o inexperiente nesse contexto, né? E cansado da vida é aquele que olha para o menos ao invés de olhar para o mais. É aquele que não tem pulsação de vida, de desafio, e tem uma ligação. Cansado da vida significa uma aproximação dessa morte, da qual a pessoa não consegue pulsar o seu coração em nada. Ele exige a herança. O Evangelho é bem claro para a gente. Ele exige a sua parte. Exigência sempre é um símbolo de desconexão. Quando eu rompo com o diálogo, eu exijo, eu mando, né? Exige do Pai que lhe dê tudo que está lhe faltando. Quando ele exige, ele acredita que tem direitos sobre aquilo e menospreza tudo que recebeu, porque tudo que ele recebeu, ele acha pouco. E aí entra a interpretação da doutrina espírita, dando a luz a essa parábola. Desde quando a herança pode ser exigida? Aí a gente faz a pergunta: o filho tem direito à herança? 100% de nós, claro, ele tem direito à herança. Com o olhar de espírito nós vamos entender. No ponto jurídico, sim, ele tem direito à herança. Do plano da alma, ele não tem direito nenhum. A herança, ela é um presente. Presente que os pais dão aos filhos de uma vida de luta e de sacrifícios. A herança é um presente aos filhos. Porque os pais, então, deixam de herança para os filhos, para que os filhos possam ter uma vida mais leve, para que eles possam ir mais longe, para que eles não precisem passar por tantas dificuldades que os pais passaram. Então, quando a gente começa a olhar com a luz do Espiritismo sobre as situações que a parábola traz, e nós trazemos a parábola para os dias de hoje, nós lembramos dos filhos de pais vivos que brigam pela herança, que inconscientemente estão querendo a morte dos pais. Filhos que brigam por causa da herança dos pais que já desencarnaram, estão desrespeitando todo o sacrifício que os pais tiveram durante a vida para oferecer este presente. Herança é presente. Então, o que ele fez com a herança, o filho pródigo? O Evangelho diz que ele vai descendo pelos caminhos, gastando dissolutamente, libertinadamente. Então, significa que ele vai gastando tudo, porque ele não valorizou. Ele não valorizou a fonte de onde saía. E vai gastando tudo até que não sobra mais nada. Ele nunca deu valor àquilo que ele recebia. O que recebia morria dentro dele. Ele é o tal mar morto, não dá vida à sua continuidade. Ele tem um grande, então, desrespeito pela fonte que o gerou.
e disse que estava cansado e que queria ir. Com outras palavras, ele dizia ao pai: quero desconectar-te de ti, quero apartar-te de ti. E nós, espíritos encarnados, nós dizemos isso, ou nós temos um comportamento que diz isso também ao pai. O filho perde tudo, e qual a consequência disso? O fundo do poço. E ele, solitário, vazio, começa a comer com os porcos aquilo que sobra dos porcos. E é nesse momento que cai em si. Ele cai em si e ele então começa a se curar. Ele começa a se curar quando ele se arrepende. Mas nem sempre todos nós que nos arrependemos nos curamos. Porque às vezes o arrependimento leva a pessoa para o remorso. E o remorso, você fica rodando em círculo. Você fica com aquela chibata falando: nossa, o que eu fiz que eu estava errada, onde eu estava com a minha cabeça, meu Deus, eu não tenho jeito mesmo. O remorso faz você ali rodar em círculos. Agora, quando você usa o arrependimento e busca a reparação, é quando você começa a fazer o caminho de volta à fonte, o caminho de volta a Deus, né? Na casa do Pai. E aí ele diz no Evangelho: se meu pai não me receber como filho, pelo menos lá como empregado eu vou ter dignidade. Então, todo lugar que nós somos recebidos com dignidade é como se nós sentíssemos um pouco a casa do Pai. E aí começa o caminho da cura desse filho, quando ele se arrepende e olha o valor da casa, da qual ele nunca tinha dado valor, a casa do Pai. A casa do Pai era cheio, e gratidão é cheia. A ingratidão, ela é vazia. E olhou aquilo que ele tinha perdido, ele agora queria reconquistar. E se curvou àquela nova situação. E o caminho de volta para a casa do Pai foi momentos de profunda valorização daquilo que ele nunca tinha despertado a sua consciência para valorizar. E aí a gente, terminando, vai entendendo que a gratidão, ela é uma reverência da alma. É curvar-se dentro do coração diante daquilo que recebe. O grato, ele valoriza o que recebe, ele utiliza o que recebe, ele multiplica o que recebe. A gratidão, ela é cheia, né? A gratidão vai além do muito obrigado. Muito obrigado, às vezes, é uma polidez social. Vai além disso. Por isso, nesta noite, representando a família Esperançar, queremos agradecer. Nós reconhecemos o valor ali recebido naquela casa. Nós honramos, utilizamos esta casa com respeito, pela fonte que nos representa. Tudo que ali recebemos, tentamos profundamente multiplicar. Hoje temos a gratidão cheia por fazer parte da família Esperançar. Então, nesse momento, nós vamos ficar com a prece e com as imagens que vamos assistir agora. Então, gratidão. Obrigada. Até a semana que vem. Aqui, nesta casa eu me encontrei. Entrei e aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do labor
cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passes, estudo e a água da paciência, religar e religuei, filosofiquei, tomei ciência. Aqui, nesta casa de oração, orei, pratiquei o Evangelho. Sim, foi nesse pouso espiritual que eu conheci a vida real. Rompi de vez com um homem velho. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Eu fiz amigos do peito, pessoas com quem posso contar, atendimento fraterno, culto do Evangelho no lar. Sim, nessa oficina de Jesus, chorei cantando quanta luz, com as vibrações desse lugar. Depois de muitas e muitas quedas, me fortalecendo na fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Por isso canto e dou graças a Deus, secando lágrimas nos olhos meus. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. Toda casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Aqui, nesta casa eu me encontrei, entrei e aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do labor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passes, estudo e a água da paciência, religar e religuei, filosofiquei,
tomei ciência aqui nesta casa de oração. Orei, pratiquei o Evangelho. Foi nesse pouso espiritual que eu conheci a vida real. Rompi de vez com um homem velho. Depois de muitos e muitos passes, leitura e água da fé, religar e religuir. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços, e a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa.